Nascido no Nepal, Kajendra Tapamagar foi considerado o menor homem do mundo. Ele tinha apenas 67,8 centímetros e pesava 5,5 quilos. Apelidado de o Pequeno Buda, morreu de pneumonia aos 27 anos, no ano de 2020. Esse outro homem, Robert Pershing Wadlow, dos Estados Unidos, foi registrado como a pessoa mais alta da história da humanidade até agora, com 2 metros e 72 centímetros de altura. Apelidado de o Gigante de Illinois, onde nasceu, e também de o Gigante Gentil. Ele morreu de uma infecção aos 22 anos, em 1940. Já o austríaco Adam Heine também foi parar no livro dos recordes por ter sido o único ser humano que teve nanismo, ou seja, estatura abaixo da média, e depois gigantismo ao longo da vida dele. Mas como isso foi possível? Olá, amigos da história! Foi devido a um estranho e raro distúrbio glandular. Adam nasceu no final do século XIX, no ano de 1899, e desde cedo a família percebeu que ele teria características especiais, já que não crescia no mesmo ritmo das outras crianças. Mesmo assim, viveu uma infância normal, sem maiores problemas. Ao completar 15 anos, estourou a Primeira Guerra Mundial, mas ele não pôde lutar. Até tentou se apresentar voluntariamente, como os outros adolescentes, ansiosos demais para esperar a idade mínima para se alistar. Só que Adam era muito baixo, e quando chegou aos 18 anos, a altura dele era um pouco mais de 1 metro, e foi rejeitado pelo exército mais uma vez. 2 vezes. Foi classificado como um anão, pequeno demais para servir entre os militares. Mas, estranhamente, as únicas partes realmente grandes no corpo do rapaz eram as mãos e os pés. Por essa época, ele já calçava sapatos tamanho 53. Adam já era um jovem adulto de 23 anos quando media apenas 1,18 m de altura. Só que a partir desse momento, algo inesperado aconteceu. Ele começou a crescer e nunca mais parou. Por exemplo, aos 33 anos, ou seja, 10 anos depois, ele já havia atingido 2,18 m, o que significa que ele cresceu 10 centímetros por ano, ganhou 1 metro a mais em uma década e continuou crescendo descontroladamente. Foi aí que a saúde dele começou a ser afetada. Entre as várias complicações que passou a enfrentar, os problemas na coluna causavam fortes dores nas costas e impediam Adam de viver normalmente, até que finalmente 2 médicos conseguiram diagnosticar o problema. Eles concluíram que Adam sofria de acromegalia, uma condição rara, um distúrbio em que a glândula pituitária de pessoas adultas produz hormônio do crescimento em enormes quantidades. A palavra acromegalia vem do grego. Acron significa extremidade e mega quer dizer grande. E era exatamente o que esse distúrbio fazia, que as mãos e os pés do austríaco crescessem exageradamente. O nariz e a testa alargaram, o maxilar ficou proeminente e os lábios muito grossos, como podemos ver na transformação do rosto de Adam com o passar do tempo. O caso era sério por desfigurar e também debilitar tanto o paciente e precisava ser tratado imediatamente. Era necessária uma cirurgia para remover o tumor, quase sempre benigno, da hipófise, que é outro nome para a glândula pituitária localizada na base do crânio, responsável pela produção de hormônios como o do crescimento. E o austríaco chegou a ser operado, e isso de fato reduziu a taxa de crescimento naquele ritmo acelerado de antes. Mas já era tarde demais. A acromegalia pode gerar complicações como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca. Adam perdeu a visão de um olho e a audição de um ouvido. A deformação da coluna vertebral se tornou irreversível. E ele teve de ser confinado permanentemente a uma cama.
Adam morreu em 1950 aos 51 anos de idade, medindo 2 metros e 40 centímetros de altura. E ele aparece no Guinness Book, o livro dos recordes, como a pessoa de altura mais variável do mundo, passando do nanismo ao gigantismo. A cada 1 milhão de pessoas que nascem, apenas 40 a 60 delas podem sofrer de acromegalia. Ela é mais frequentemente diagnosticada durante a fase adulta, tanto em homens quanto em mulheres, e não tem cura. A boa notícia é que, atualmente, além da cirurgia, já existem medicamentos que ajudam na redução dos efeitos do hormônio do crescimento em excesso e também o uso da radioterapia. Se gostou das curiosidades deste vídeo, deixa aí um joinha e acompanhe o canal. Se inscreva para ser avisado das novidades e até a próxima com uma história a mais.